Primeira noite. Era uma noite prodigiosa, uma dessas noites que talvez só vejamos quando somos jovens. Estava um céu tão fundo e tão claro que, ao olhá-lo, uma pessoa era forçosamente levada a perguntar se seria possível que debaixo de um céu daqueles pudessem viver criaturas más e tenebrosas. Questão esta que, para dizer a verdade, só é costume levantar-se quando somos novos, mesmo muito novos. Já desde a manhã que se tinha apoderado de mim uma estranha disposição de espírito. Vinha-me a impressão de que vivia tão sozinho, de que havia ainda de chegar a ver-me abandonado por toda a gente, que todos haviam de vir a afastar-se de mim. Naturalmente, todos têm agora o direito de perguntar-me: bem, vejamos, quem vem a ser esses todos? Mas eu já há 8 anos que vivo em Petersburgo e, apesar disso, nunca me pareceu que tivesse arranjado um só amigo. E para que queria eu os amigos? Eu sou amigo de toda a cidade de Petersburgo, mas precisamente por isso é que me parece que todos me abandonam e que toda a cidade se dispõe a partir com a chegada do verão. Chego quase a ficar preocupado com o fato de ficar sozinho. E já há 3 dias que ando muito triste, a dar voltas pela cidade, sem conseguir compreender o que se passa no meu íntimo. Na Nevsky, no jardim de verão, nos cais, já não era possível descobrir nenhuma das caras que costumava encontrar diariamente, à mesma hora, nos mesmos lugares. Evidentemente que os outros não me conheciam a mim, mas eu os conheço a eles. Conheço-os até muito bem. Tenho estudado as suas fisionomias e fico contente quando os vejo contentes e aflijo-me quando os vejo preocupados. E sem dúvida que essa noite foi para mim ainda mais bela do que o dia. Regressei já tarde à cidade e davam 10 horas quando me aproximava de casa. O meu caminho levava à direção do canal, onde a essa hora não costumava haver ninguém. Vivo só eu, naquele bairro tranquilo e remoto, ia caminhando e ao mesmo tempo cantava, pois quando me sinto feliz não tenho outro remédio senão cantar uma cantiga qualquer. Como todo homem feliz, que não tem amigos nem conhecidos, nem pessoa alguma com quem compartilhar os seus momentos de alegria. Mas eis senão, quando me aconteceu nessa noite, ver-me envolvido numa surpreendente aventura. Não muito longe de mim, acabava de descobrir uma figura de mulher. Estava de pé e apoiava os cotovelos no parapeito da muralha e parecia absorvida na contemplação das águas turvas do canal. Trazia um chapeuzinho amarelo muito bonito e uma pequena e graciosa capa preta. É uma jovem e morena, por certo, pensei eu. Parece não ter sentido os meus passos, pois não fez movimento algum quando eu passei por ela devagarinho, contendo a respiração e com o coração palpitante, que muita coisa estranha disse para comigo. Deve estar completamente absorvida nos seus pensamentos, e de súbito estremeci e fiquei pregado no chão. Até os meus ouvidos chegavam soluços apagados. Passado um pequeno instante, tornei a ouvir outro soluço e depois outros. Meu Deus, o meu coração teve um pressentimento, por muito tímido que eu seja com as mulheres, naquele caso, é que as circunstâncias eram tão singulares. Em suma, tomei uma decisão, aproximei-me dela e teria sem dúvida começado por saudá-la. Minha senhora, se não me tivesse lembrado que essa expressão se encontra pelo menos 1000 vezes em todas essas novelas russas em que se descreve o ambiente da boa sociedade, mas contive-me. Enquanto procurava uma fórmula de saudação apropriada, a moça tornou a si e quando me viu baixou os olhos e afastou-se discretamente.
Eu comecei a segui-la, o que ela pareceu notar. Depois abandonou o cais, atravessou a rua e dirigiu-se ao outro passeio. Então, já não me atrevi a segui-la. O meu coração batia como o de uma ave presa, mas naquele momento o acaso veio em meu auxílio. No referido passeio, surgiu de repente um homem junto da desconhecida. Um homem de idade madura, mas com uma apresentação que não correspondia à sua idade. Cambaleava e de vez em quando apoiava-se às paredes. A moça continuou a andar, de olhos baixos, sem olhar para lado nenhum, com essa ligeireza própria de todas as moças que não desejam que ninguém se aproxime e se ofereça para acompanhá-las à casa. Também aquele cambaleante cavalheiro não teria conseguido alcançá-la se não tivesse recorrido, com certa malícia, a qualquer coisa que não podia prever-se. Sem dizer-lhe uma palavra e sem lhe chamar a atenção, começou a segui-la. Ela ia ligeira como o vento, mas o sujeito aproximou-se rapidamente e alcançou-a. A moça deu um grito e eu dei graças a Deus pela bengala que levava. No instante, atravessei para o outro passeio. O sujeito compreendeu logo as minhas intenções e reconsiderou. Não disse nada, retrocedeu e, quando ia já a uma distância que não nos permitia ouvi-lo, começou a protestar energicamente contra o meu procedimento. Mas nós quase já nem percebíamos as suas palavras. Ampare-se ao meu braço, disse eu para a desconhecida. Assim, já ele não se atreverá a aborrecê-la. Em silêncio, pôs a sua mãozinha que tremia, ainda de susto e de comoção, sobre os meus braços. Ó abençoado cavalheiro! Lancei um olhar rápido à minha desconhecida. Era encantadora e morena, conforme logo de longe me tinha querido parecer. Nas suas pestanas pretas brilhavam ainda lágrimas, de medo ou de desgosto, pelo mesmo motivo que a fazia chorar há pouco sobre o cais. Quem sabe lá? Mas já os seus lábios tentavam sorrir. Também ela olhou para mim de soslaio. Fez-se corada ao ver que eu tinha reparado nesse seu gesto e baixou os olhos. Diga-me, por que fugiu de mim com essa pressa? Se eu a tivesse acompanhado, nada daquilo teria acontecido. Mas se eu não o conheço e pensava que você também... mas agora também ainda não me conhece. Já estou conhecendo mais ou menos. Mas por que treme? Já vejo que percebeu tudo no instante, disse eu, pois julguei poder deduzir da sua observação que além de bela era inteligente. Então conhece as pessoas logo ao primeiro olhar. Escute, é verdade que eu sou tímido com as mulheres e não nego que fiquei pelo menos tão perturbado como você, quando há pouco esse cavalheiro lhe provocou um susto. E também agora sinto qualquer coisa parecida com o medo. Toda esta noite me parece um sonho. A mim, que nunca cheguei a pensar que pudesse algum dia ver-me nesta situação, falando com uma moça bonita. Nunca? Isso é verdade? Palavra. E se o braço me treme neste momento, isso se deve unicamente ao fato de nunca ele sentir o contato de uma mãozinha tão encantadora como a sua. Eu já não tenho hábito de lidar com senhoras, o que não quer dizer que alguma vez o tenha tido. Não, eu tenho vivido sempre só, isolado, nem sequer sei como hei de falar com as mulheres. Por exemplo, não sei se já lhe disse qualquer tolice. Se a disse, peço-lhe que me revele, com toda a franqueza, que não levo a mal. Não, nada disso, pelo contrário. E uma vez que me pediu que fosse sincera, digo-lhe francamente que me agrada muito essa sua timidez para com as mulheres. E se quiser saber mais, dir-lhe ainda que eu acho muito simpático e que só o mandarei sair do meu lado quando chegar a casa. É tão encantadora que vou perder a minha timidez, exclamei eu entusiasmado. Mas então adeus. Probabilidades? Que significa isso? Não,
Isso aí já não me agrada. Desculpe, foi uma palavra que me escapou contra a minha vontade. Mas como é que não é capaz de supor que num momento como este eu não tenha podido sentir o desejo de agradar-me? Claro, mas por amor de Deus, seja generosa. Lembre-se da minha maneira de ser. Já tenho 26 anos e quase que não tenho convivido com ninguém. Como poderei eu, de repente, sem preparação alguma, sustentar um diálogo segundo todas as regras da arte? Mas há de compreender-me melhor se eu lhe disser tudo francamente, se lhe abrir o meu coração. Eu não posso calar-me quando o meu coração grita. Acredite, eu não conheço nenhuma mulher, nenhuma. Geralmente não encontro quem goste de mim, mas sonho todos os dias que alguma vez, em algum lugar, hei de encontrar e hei de conhecer alguém. Ai, se soubesse quantas vezes me tenho apaixonado, só em imaginação. Mas como isso é possível? E de quem? De nenhuma mulher concretamente, apenas de um ideal que aparece nos meus sonhos. Eu em sonho imagino novelas completas. Ah, ainda não me conhece, mas que estou eu dizendo? É claro que na minha vida já falei com 2 ou 3 mulheres, mas que mulheres, estalajadeiras, não é preciso dizer mais nada. Mas olhe, vou contar-lhe qualquer coisa para distrair. Já por várias vezes tenho estado tentado na rua a aproximar-me de alguma jovem e pôr-me a falar com ela sem mais nem menos. É claro que se ela fosse sozinha, manter-me-ia respeitosamente, mas também ansioso e arrebatado de paixão. E dizer-lhe-ia como me sinto só no mundo, e pedir-lhe-ia que não me afastasse do seu lado, pois assim eu perderia a oportunidade de falar com uma mulher. Pensava até dizer-lhe que seria um dever para uma mulher não repudiar as súplicas de um homem tão infeliz como eu, e que afinal aquilo que tenho a pedir-lhe se reduz a que me permita dizer-lhe 2 palavras fraternas, e a que me dedique um pouco de compaixão e não me afaste do seu lado logo no primeiro momento, e que acredite na minha palavra, e que tenha a paciência de ouvir o que tenho para lhe dizer, e se levar tudo para a brincadeira tanto faz, mas que me conceda pelo menos alguma esperança, e me diga 2 palavras, quando nada, para trazer um pouco de alegria ao meu espírito, ainda que nunca mais nos tornemos a ver. Você acha isto engraçado? Bem, afinal, eu apenas dizia isto por... Não se aborreça comigo. Rio-me, porque você é o inimigo de si mesmo. Se tentar, verá como consegue logo o que deseja, ainda que seja em plena rua, e quanto mais simplesmente melhor. Não há mulher nenhuma, a menos que se trate de uma perversa ou de uma tonta, ou que esteja mal disposta, nesse momento por qualquer razão, que seja capaz de afastá-lo sem escutar essas palavras que acaba de dizer, sobretudo se o pedir assim tão modestamente. Mas não estou falando tolices. É claro que eu tomaria por um doido, falava segundo os meus sentimentos, mas eu sei realmente lidar um pouquinho com os homens. Oh, muito obrigado, exclamei eu. Nem sabe o favor que me faz com essas palavras. Pronto. Mas agora me diga, por que é que percebeu que eu sou uma mulher com a qual, a qual considera digna da sua atenção e da sua amizade? Numa palavra, que não sou nenhuma estalajadeira, como dizia há pouco. O que o levou a aproximar-se de mim? Você ia sozinha. Aquele sujeito foi atrevido, e além disso, à noite, há de reconhecer que era um dever. Não. Eu me refiro ao momento anterior a esse, quando eu ia no outro passeio, ainda no cais. Não tentou aí aproximar-se de mim? Ali no outro passeio? Nem sei o que hei de responder-lhe. Tenho receio. Sim, repare, eu estava hoje tão contente. Calcule que sempre a caminhar e a cantar, acabei por me encontrar fora dos limites da cidade. Nunca me tinha sentido tão feliz. A senhora, pelo contrário, mas talvez me tivesse apenas parecido.
Desculpe se lhe recordo, mas pareceu-me que você chorava, e eu não podia ver uma coisa dessas. Oprimia-me o coração. Meu Deus, não seria possível eu ajudá-la? Não poderia eu compartilhar os meus sofrimentos? Era pecado que eu sentisse piedade como um irmão? Desculpe se falei em piedade. Afinal dá no mesmo. Pode ofendê-la o fato de que eu involuntariamente sentisse o impulso de aproximar-me e de falar-lhe? Está bem, não digo mais nada, já compreendo. Interrompeu-me a moça, olhando confusa para o chão, e eu senti que a sua mão tremia. Eu é que tenho a culpa de ter começado, mas estou satisfeita por não me ter enganado a seu respeito. Bem, estou quase chegando à casa. É já naquela travessa, daqui a 2 passos, e por isso despeço-me de você. Adeus e muito obrigada. Mas então nunca mais nos tornaremos a ver? Vamos dar por assim terminado o nosso conhecimento? Veja como nós somos, disse ela a rir. A princípio, apenas queria dizer-me 2 palavras, e agora, enfim, não digo nada de definitivo. Pode ser que nos tornemos ainda a ver. Amanhã estarei aqui outra vez. Apressei-me a dizer-lhe. Bem, exclamou então a moça, eu também estarei aqui amanhã, aí pelas 10. Mas lhe digo que venha com uma condição. Há de ser amável e fazer o que eu lhe pedir, não é verdade? Escute, estou falando com toda a franqueza. Não me faça a corte. Isso não seria possível de maneira nenhuma. Em troca, estou pronta a ser sua amiga a partir deste momento. Aqui tem a minha mão e mais nada lhe peço. Juro-lhe, exclamei e apertei a mão que ela me estendia. Separamo-nos. Eu passei toda a noite a andar daqui para ali. Não podia decidir-me a voltar para casa. Era tão feliz, só pensava no nosso próximo encontro. Segunda noite. Muito bem, são e salvo, disse-me ela, à maneira de saudação, e sorrindo apertou-me as 2 mãos. Já há 2 horas que estou aqui. Não sabe o dia que passei. Imagino, mas vamos ao que interessa. Por que julga você que eu vim? Em primeiro lugar, não vim para dizer tolices, como ontem à noite. Não, ouça-me. Devemos ser mais ajuizados. Pensei muito a sério sobre o caso. Mas por que havemos de ser mais ajuizados? Eu, pelo meu lado, estou disposto a isso. Simplesmente parece-me que nunca em toda a minha vida me lembrei de nada tão acertado como ontem à noite. Sério, mas escute. Em primeiro lugar, peço-lhe que não me aperte a mão dessa maneira, e depois participo-lhe que pensei muito a seu respeito. Deveras? Como? E qual foi o resultado? O resultado? Acabei por chegar à conclusão de que devíamos voltar os 2 ao princípio, pois afinal, disse cá para comigo, eu não o conheço, e você ontem tratou-me como uma garota, sim, como se eu fosse uma criança. Donde se conclui que a causa de tudo isto foi eu ter tão bom coração e acabei pregando a mim mesma um belo sermão, como acontece quase sempre quando examinamos o nosso procedimento. E por isso, para reparar todos os erros, propus-me informar-me o mais minuciosamente possível sobre tudo o que respeita à sua pessoa. Mas como eu não conheço ninguém que possa fornecer-me quaisquer dados sobre a sua vida, há de ser você mesmo que me há de contar tudo, mas tudo e com todos os pormenores. Bem, vejamos, que espécie de homem é você? Vamos, comece, fale, conte-me a sua história. Não tem outro remédio senão tê-la. Como podia viver neste mundo sem ter uma história? Respondeu ela a rir. Pois creia-me, eu não tenho história nenhuma, porque tenho vivido para mim próprio, como costuma dizer-se, só, completamente só,
sempre só, completamente só. Sabe o que significa só? Pois é isso mesmo. Mas como é possível só? Então tem passado a vida sem ver ninguém? Bem, sem ver ninguém propriamente, claro que tenho visto. Mas apesar disso, estive sempre sozinho. Bem, renuncio a compreendê-lo. Nunca falou com ninguém? Falar, verdadeiramente falar, não. Mas que espécie de homem é você? Não quererá dizer-me? Mas não, espere, serei eu própria quem lhe vai dizer. Você com certeza, tal como eu, deve ter tido uma avó. A minha é cega e não consente por nada deste mundo que eu me afaste um minuto do seu lado. Mas eu não tenho nenhuma avó, então não percebo por que é que há de estar sempre metido em casa. Espere, está ali um banco, sentemo-nos, por aqui não passa ninguém e portanto não podem ver-nos. Bem conhece a história, porque nessa de que não tem história é que eu não acredito. É claro que tem. O que acontece é que não a quer contar. Sabe o que é um sonhador? Um sonhador? Claro que sei. Eu própria sou uma sonhadora. Às vezes, quando estou sentada junto da minha avó, quantas coisas não penso eu? Quando começo a sonhar, os sonhos vão se desenrolando por si próprios e já tenho chegado a sonhar que estou casada com um príncipe chinês. Às vezes, faz muito bem isto de sonhar. Se bem que, afinal, quem sabe, sobretudo por quanto temos outras coisas em que pensar, concluiu a moça, pensativa e desta vez com um ar muito sério. Escute, mas dê-me licença, ainda não sei como se chama. Ora, até que enfim, sim, senhor. Realmente, lembrou-se muito cedo de me perguntar. Pois chamo-me Nastienka. Nastienka, só Nastienka? Só. Acha que é pouco, criatura insaciável? Muito pouco ou não? Não de maneira nenhuma, pelo contrário, já é muito, mesmo muito, minha amiga. Que desde a primeira noite se tenha tornado logo para mim Nastienka simplesmente. Agora, querida Nastienka, pareço-me com aquele gênio do rei Salomão, que esteve 1000 anos fechado numa pequena caixa selada com 7 selos, e afinal conseguiu romper todos. Querida Nastienka, agora que nós os dois nos voltamos a encontrar, abriram-se 1000 torneiras na minha cabeça e tenho que vazar o meu coração numa torrente de palavras, se não quiser que elas me afoguem. Por isso lhe peço que não me interrompa, Nastienka, e me escute paciente e submissamente, pois se não for assim não continuo. Não, isso não. Conte, que eu já não torno a abrir a boca. Bem, vou continuar. Querida Nastienka, todos os dias há uma hora, para mim, que aprecio extraordinariamente. Essa hora é aquela em que as lojas, as oficinas e os ministérios se fecham e todas as pessoas se dirigem para suas casas para preparar a refeição do meio-dia. Estende-se por uns momentos e descansar um pouco, hora em que durante o caminho as pessoas se põem a fazer projetos para a tarde e para a noite e para todo o tempo livre que ainda lhes resta. Nessa hora costuma também o nosso herói. Consinta, Nastienka, que eu fale de mim na terceira pessoa, pois na primeira poderia parecer imodéstia. Nessa hora digo, costuma o nosso herói, que também tem um trabalho regular, acompanhar os outros durante um pedaço do caminho. Então, um estranho sentimento de bem-estar transparece no seu rosto pálido e um pouco murcho. Entra então em sua casa, senta-se à mesa e come, e depois de terminada a refeição, ainda não voltou completamente a si, até que a infalível matriona, mal-humorada e taciturna, lhe vem trazer o cachimbo. E então repara com assombro que já comeu, sem ter sequer dado por isso.
É já escuro no seu quarto, e ele tem a alma triste e vazia. À sua volta, desvaneceu-se todo um império de sonhos, secretamente, sem ruído, sem deixar provas, como só um sonho pode desvanecer-se, e ele nem sequer poderia contar aquilo que viu. De súbito, ainda antes de ter chegado à terceira página, das mãos do nosso sonhador tomba o livro que maquinalmente, apenas por hábito, tinha tirado da prateleira. A força da sua imaginação voltou a reanimar-se, e como por encanto, eis que surge em seu redor um novo mundo, uma nova vida encantadora, um novo sonho, uma nova felicidade, novo, requintado e doce veneno. Oh, que lhe interessa a ele esta vida real, segundo a sua limitada maneira de ver nós, os outros. Oh, Nastienka, levamos uma vida lenta, monótona e vazia. Segundo ele pensa, estamos todos descontentes com a nossa sorte e atormentados pela existência, e de fato é verdade. Há de reparar como entre nós, os que não somos sonhadores, ao primeiro olhar tudo parece frio, árido e hostil, como se tudo fosse mal e inimigo. Coitados, pensa o meu sonhador, e não é nada de estranho ele pensar assim. Não pode ver que aventuras, que série inesperada de coisas lhe acontecem. A Nastienka pergunta: mas com que sonha o Senhor? Para que perguntá-lo? Sonho simplesmente com tudo, com tudo. Com o destino de um poeta que a princípio não é reconhecido e mais tarde vem a despertar o interesse universal. E com tantas outras coisas. Não, Nastienka, que lhe importa a ele, ao nosso apaixonado preguiçoso, que lhe importa esta vida terrestre, que a nós tanto nos encanta. Para ele é uma pobre, uma mísera vida que merece compaixão, e nem sequer supõe que também alguma vez há de chegar para ele a hora em que dirá com gosto todas as suas fantasias, por um dia dessa vida, e até mesmo não por um dia alegre ou por uma felicidade, pois nem sequer há de poder escolher nessa hora de pesar, de arrependimento e de autêntica dor. Mas por enquanto não chegou ainda esse dia terrível, e ele nada deseja, porque paira acima de todos os desejos, porque já os tem todos, porque já está repleto e é o próprio artista da sua vida, e pode a todo instante modelá-la à sua vontade. Agora que estou sentado ao seu lado e que falo com você, infunde-me um extraordinário desalento, pensar no que há de vir, pois na vida que tenho ainda pela frente apenas vejo solidão, e de novo essa vida ociosa, inútil e aborrecida. E que hei de eu sonhar, então que seja mais belo do que a vida. Ó, bendita seja minha amiga encantadora, por não me ter afastado logo às primeiras palavras. É graças a isso que eu posso dizer que, pelo menos, ainda tive 2 noites felizes na minha vida. Ah, não, não, exclamou Nastienka, com os olhos brilhantes de lágrimas. Não, isso não pode ser. Não nos podemos separar assim. O que são 2 noites? Ah, Nastienka, Nastienka, sabe que consegui reconciliar-me comigo mesmo para muito tempo? Sabe que daqui para diante já não hei de ter pensamentos tão negros como em muitos momentos anteriores? Sabe que talvez eu já não torne a preocupar-me por ter incorrido num pecado e num delito, se é que uma vida dessas é pecado e delito. Há momentos em que sinto tal tristeza, tal espanto. Nesses momentos chega a parecer-me, e até começo a acreditá-lo, que já não poderia iniciar nenhuma vida nova, pois já por mais de uma vez tive a impressão de que perdi todo o sentimento e toda a sensibilidade para tudo quanto é realidade e vida verdadeira. Porque eu me amaldiçoei a mim mesmo, porque as minhas noites fantásticas se seguem momentos de prostração que são terríveis.
E para além de tudo isto, acabamos por sentir que as massas humanas se agitam à nossa volta, em ruidoso tropel. Ouvimos e vemos como vivem as criaturas. O que se chama viver, viver de verdade e acordado. E chegamos a verificar que a nossa vida não obedece à nossa vontade, que a nossa vida não se deixa moldar como um sonho, que eternamente se renova e fica eternamente jovem, e nela nenhuma hora é igual a que se segue. Mas por amor de Deus, acabe, não me aflige mais, exclamou Nastienka, enxugando uma lagrimazinha que lhe corria pelo rosto. Agora tudo isso passou. Agora nunca mais estaremos sós, pois aconteça o que acontecer, haveremos de ser sempre amigos. Escute, eu sou uma pessoa inculta, não estudei muito, embora minha avó me tenha arranjado professores, mas acredite, eu compreendo muito, muito bem, pois tudo isso que me contou também eu sentia quando estava sentada perto de minha avó. É claro que nunca poderia contá-lo assim tão bem, porque não tenho estudos, mas estou muito contente por ter merecido essas confidências. Agora já o conheço a fundo. E sabe o que lhe digo? Que lhe vou contar também a minha história, desde o princípio até o fim, e depois há de dar-me um conselho. Você é um homem inteligente, já sei, mas há de prometer-me que depois de me ter escutado, dará uma opinião sincera. Ah, Nastienka, respondi-lhe, eu nunca dei conselhos a ninguém, e também não possuo essa inteligência que se referiu. Mas agora vejo bem que se tivéssemos vivido sempre assim, havia realmente de chegar a tê-la e que poderíamos dar um ao outro grandes conselhos de prudência. Pois bem, encantadora Nastienka, de que conselho precisa? Diga-mo sem rodeios. Eu estou agora tão contente e tão alegre, sinto-me tão feliz que provavelmente não seria preciso puxar-me pela língua, como costuma dizer-se. Não, não, exclamou Nastienka com precipitação. Eu preciso de um conselho prudente, um conselho saído do coração, um conselho sinceramente amigo e que me seja dado, repare, como se você tivesse gostado de mim durante toda a vida. Bem, Nastienka, combinado, exclamei eu, mas acredito que se eu gostasse de você já há 20 anos, não gostaria mais fervorosamente do que neste momento. Dê-me a sua mão, disse Nastienka. Aqui a tem. Bem, então muita atenção, que lhe vou contar a minha história. Metade da minha história você já conhece, quero dizer, já sabe que eu tenho uma avó. Se a outra metade não é mais comprida que a primeira, objetei eu sorrindo. Fique em silêncio e escute-me. Antes de mais nada, uma condição. Não há de interromper-me, pois do contrário, acabaria por atrapalhar-me. Portanto, atenção. Eu tenho uma avó. Vivo com ela desde criança, pois fiquei órfã de pai e de mãe, quando era ainda pequena. Julgo que a minha avó foi rica noutros tempos, porque está sempre a falar dos belos dias que se foram. Foi ela quem me ensinou o francês, embora depois me tivesse arranjado um professor. Aos 15 anos, agora tenho 17, deixei de estudar. Foi por essa época que fiz aquela diabrura. Não poderia dizer-lhe concretamente que diabrura foi. Basta que lhe diga que não foi nenhuma coisa do outro mundo. Mas ainda assim o resultado foi que a minha avó me chamou uma certa manhã e disse-me que, como não poderia vigiar-me por causa da sua cegueira, tinha decidido, e assim o fez, pegar um alfinete e prender as minhas saias às suas, participando-me que havíamos de passar assim a vida as duas, se eu não me emendasse. A princípio, não encontrei qualquer possibilidade de libertar-me. A única coisa que fiz foi trabalhar, ler e estudar. Isto tudo sempre agarrada às fraldas da vovó. Uma vez recorri a uma artimanha e disse a Fiocla que se sentasse no meu lugar. A tal Fiocla é a nossa criada e é surda, coitada. Foi assim que ela tomou o meu lugar, quando a avózinha estava já adormecida na sua poltrona. Eu aproveitei e saí correndo em busca de uma amiga que tinha na vizinhança, mas a coisa não nos saiu bem.
a vovó acordou antes que eu tivesse regressado e perguntou não sei o quê, julgando que eu estava ao seu lado como sempre, pois, como disse, ela é cega. Mas Fiocla, que a viu falar, não pôde perceber o que ela dizia, por causa da surdez, e foi assim que a infeliz, depois de ter meditado muito sobre o que havia de fazer, tirou o alfinete e, correndo, veio buscar-me. Nastienka desatou a rir, eu naturalmente imitei-a, mas depois tornou logo a ficar séria. Pois bem, quando voltei para casa, esperava-me um bom carão. Tive de sentar-me imediatamente junto dela. As minhas roupas foram outra vez presas às suas e depois, meu Deus, não podia mexer-me. Esqueci-me de dizer-lhe que nós, ou melhor, que minha avó é proprietária de uma casinha de madeira, apenas com 3 janelas na fachada, muito engraçada e tão velha como a sua dona, mas tem um quarto no andar de cima e a vovó arranjou um inquilino para lá. Era um velhinho miúdo, surdo, encarquilhado, tonto, cego e paralítico, de maneira que não poderia continuar por muito tempo neste mundo e por isso resolveu morrer. Depois, o quarto ficou livre e tivemos que procurar um novo inquilino, pois o aluguel do quarto e a pensão da vovó são nossos únicos recursos. O novo inquilino era um rapazinho que não era de Petersburgo. Como nem sequer tentou discutir o preço do quarto, a vovó alugou-lhe. Mal ele se tinha retirado, perguntou-me: Nastienka, o inquilino é velho ou novo? Eu não quis mentir-lhe e disse-lhe: muito novo não é, avózinha, mas também não é velho. E que aspecto tem? É pessoa distinta? Perguntou-me ela ainda. Eu mais uma vez não quis mentir-lhe. Sim, avózinha, disse-lhe, tem um aspecto muito distinto. Mas a minha avó suspirou. Minha filha, isto é uma prova a que Deus nos vai sujeitar. Digo-te isto, minha filha, para que não olhes para ele muitas vezes. Os tempos estão de uma tal maneira. Um inquilino pobre e, entretanto, com aspecto distinto. Dantes era tudo muito diferente. Que intenção teria tido a avózinha quando me perguntou se o inquilino era novo ou distinto? Mas isso foi um pensamento fugaz. E depois pus-me outra vez a contar as malhas e continuei a fazer meia, como se nada tivesse acontecido. Certo dia, o inquilino mandou dizer por Fiocla que tinha muitos e bons livros, e se a vovó queria que eu lhe lesse alguns para distraí-la. A vovó, agradecida, aceitou o oferecimento, limitando-se a perguntar-lhe se na verdade eram livros decentes. Pois se são imorais, disse, não poderemos lê-los de maneira nenhuma. Não poderia lê-los de maneira nenhuma, Nastienka, porque tiravas deles um mau proveito. Mas então o que é que eu devo ler, avózinha? Perguntei-lhe, o que dizem os livros maus? Coisas más, minha filha. É neles que se descreve a maneira como os jovens libertinos seduzem as meninas honestas, como com a promessa de casamento as tiram de casa de seus pais e depois as abandonam, e como as desventuradas acabam sempre mal. Eu, disse a minha avó, li muitos desses livros e todos eles, acrescentou, descrevem tudo tão ao natural que uma pessoa até passa a noite sem dar por isso. E por isso, Nastienka, concluiu, cuidado com os livros desse gênero. Que livros nos mandou ele? Romances de Walter Scott, avózinha, disse eu. Romances de Walter Scott, mas tem muito cuidado, pode esconder-se neles algo de suspeito. Quem sabe se ele não pôs entre essas páginas alguma cartinha de amor? Não, avózinha, aqui não há nenhuma. Vê bem por todos os lados, até na capa. Às vezes escondem aí as cartas. Não, avózinha, disse-lhe eu, também não há nada na capa. Bem, mas não te esqueças, que toda a cautela é pouca, respondeu-me ela. E assim começamos a ler Walter Scott, e em coisa de um mês tínhamos dado conta de quase metade dos livros.
A seguir, ele enviou-nos outros, entre os quais vinham as obras de Pucktin, de maneira que eu já não podia estar sem ler, e por causa dos livros, esqueci-me completamente que podia casar-me com um príncipe chinês. Estavam as coisas neste pé, quando por acaso me encontrei um dia com o nosso inquilino na escada. A avózinha tinha me mandado buscar qualquer coisa. Ele passou e eu me fiz muito corada, e ele também enrubesceu. Depois sorriu e cumprimentou-me, perguntando-me pela saúde da avó. A seguir perguntou-me se eu já tinha lido os livros. Eu respondi já. É mesmo? E qual é que gostou mais? Respondi-lhe. Aqueles que mais gostei foram Ivanhoe e as obras de Pucktin. E com isto, por aquela vez, demos por terminada a nossa conversa. Ao fim de uma semana, tornei a encontrá-lo outra vez na escada, mas nesse dia a avó não me tinha mandado buscar nada. Era eu quem precisava de qualquer coisa. Deviam ser 2 da tarde, e eu sabia que era essa hora a que o nosso inquilino costumava vir à casa. Boa tarde, disse-me ele. Boa tarde, respondi-lhe eu. Não se aborrece de estar assim todo o dia sentada perto da sua avó? Perguntou-me. Ao ouvir aquela pergunta, não sei porquê. O que é certo é que tornei a fazer-me corada, envergonhei-me e fiquei um tanto ofendida com as suas palavras. Talvez porque já não fosse ele o primeiro que me fazia aquela pergunta. Estive quase tentada a retirar-me, sem responder. Mas faltaram-me as forças. Você é uma boa menina, disse ele. Desculpe-me que lhe fale desta maneira, mas garanto-lhe que gostaria de lhe proporcionar uns momentos mais agradáveis do que aqueles que lhe proporciona a sua avó. Não tem amigas com quem se dê? Respondi-lhe que não tinha nenhuma. Gostaria de vir um dia comigo ao teatro? Perguntou-me ele. Ao teatro? Perguntei eu por minha vez. E minha avó? Espere, disse ele. Não tem necessidade de lhe dizer. Pode vir sem ela saber? Não, disse-lhe eu. Não, disse-lhe eu. Não quero enganar a vovó. Adeus. Passe muito bem. Ele se limitou a cumprimentar-me, sem me dizer uma palavra. Nessa tarde, logo que acabou de comer, veio visitar-nos. Sentou-se, pôs-se a falar com a vovó e perguntou-lhe se nunca saía de casa, se não tinha amizades e de repente disse: comprei um camarote para a ópera, para esta noite. Cantam O Barbeiro de Sevilha. Mas os amigos com quem eu tinha combinado ir esta noite já não podem. Surgiu-lhes inesperadamente um contratempo. Por isso tenho de ir sozinho. E ao dizer isto, olhou para mim. Mas eu já tinha percebido tudo, corei, e o coração palpitava-me de ansiedade. Ele então convidou a vovó para ir ao teatro. Bem, por mim vou, exclamou minha avó, porque não havíamos de ir, e também Nastinka nunca foi a um teatro. Que alegria, meu Deus! Vestimos-nos e marchamos para a ópera. A vovó estava cega e já muito velhota, mas pelo menos queria ouvir a música. E além disso, aceitou o convite principalmente por minha causa, para que eu me divertisse, pois a não ser por aquele processo, nunca teríamos ido à ópera. Qual a impressão que me teria feito O Barbeiro de Sevilha? Nem é preciso que ele o diga, pois já deve calcular. Ele esteve sempre a olhar para mim naquela noite, com um ar muito afetuoso, e eu compreendi então que aquilo que ele me tinha dito na escada tinha sido apenas para me experimentar, para ver se eu era capaz de ir com ele ao teatro sozinha. E então fiquei muito satisfeita por lhe ter respondido daquela maneira. Eu pensava naturalmente que dali em diante o nosso inquilino iria tornar mais frequentes as suas visitas, mas enganei-me, quase nunca mais nos visitou. Apenas o fazia uma vez por mês e somente para nos convidar a ir com ele ao teatro. Ainda fomos mais 2 vezes com ele, mas a mim aquilo não me agradava. Eu percebia
que apenas lhe inspirava compaixão e nada mais, por causa de estar assim constantemente presa às roupas da minha avó. E quanto mais aquilo se prolongava, mais me aborrecia. Não podia estar sentada, nem ler, nem trabalhar, por mais que me esforçasse. Às vezes ria-me e fazia qualquer coisa que eu sabia perfeitamente que ia desgostar a vovó, mas depois ficava quase a chorar, quando não chorava, mesmo a valer. Finalmente, acabei por cair quase doente. A temporada da ópera estava quase a acabar e o nosso inquilino deixou por completo de nos visitar. A minha história está prestes a acabar. Fez precisamente 1 ano em maio que o nosso inquilino voltou a visitar-nos, depois de uma larga ausência, e disse à minha avó que tinha arrumado já os assuntos, que precisava de tratar aqui e que por isso se via obrigado a ir viver durante 1 ano em Moscou. Quando ouvi dizer aquilo, empalideci e deixei-me cair sobre uma cadeira. Julguei que ia morrer. Que hei de fazer? Perguntava e tornava a perguntar a mim mesma. Torturava a cabeça, afligia-me, até que por fim tomei uma resolução. Amanhã ele vai-se embora, disse, e decidi-me naquela mesma noite, enquanto minha avó dormia, a preparar também as minhas coisas. Dito e feito, fiz um embrulho com os meus vestidos e a roupa branca de que precisava, e com o embrulho na mão, mais morta do que viva, subi as escadas até ao andar do nosso inquilino. Creio que devia ter levado quase 1 hora a subir aquela escada. Quando abriu a porta do quarto, deu um pulo e olhou para mim, como se eu fosse um fantasma. Mas isso foi coisa de um momento. Depois, foi logo buscar um copo d'água. Trouxe-o e deu-me a beber, pois eu mal podia ter-me de pé. O coração batia-me tão forte que até me doía a cabeça e parecia que já nem compreendia nada. Mas quando voltei a mim, a única coisa que fiz foi pôr o embrulho em cima da cama dele, sentar-me ao lado, tapar a cara com as mãos e romper numa torrente de lágrimas. Creio que ele percebeu tudo imediatamente, pois sentou-se junto de mim, ficou muito pálido e deteve-se a olhar-me, com tanta tristeza que me partia o coração. Escute, começou. Escute, Nastenka, eu não posso, eu sou pobre. De momento, não posso contar com coisa nenhuma, nem sequer com uma colocação. De que iríamos nós viver se nos casássemos? Ouve, minha querida, minha boa Nastenka, disse-me, e a voz dele era trêmula de choro. Ouve-me, juro-te que se algum dia me encontrar em situação que possa casar-me, serás tu a minha eleita, aquela que espero que me há de fazer feliz. Juro-te que não poderia ser outra senão tu. Mas houve ainda uma coisa. Eu agora tenho de partir para Moscou, onde devo ficar 1 ano. Espero arranjar uma colocação durante esse tempo. Se quando eu voltar, tu ainda gostares de mim, juro-te que havemos de ser felizes os dois. Mas agora é impossível. Estou na maior pobreza e não tenho o direito de prometer-te nada. Mas se daqui a 1 ano também ainda não estivermos na situação de o fazer, esperaremos um pouco mais, até que por fim havemos de conseguir o que desejamos. Claro que se até lá não tiveres dado a outro a tua preferência, pois eu não te obrigo com nenhuma palavra, não posso nem devo fazê-lo. Assim me falou ele, e no dia seguinte partiu. Mas antes de ir embora, nos tornamos a falar e combinamos não dizer nada à minha avó. Foi ele que assim o quis. É aqui que acaba a minha história. Desde essa data até agora, já passou precisamente 1 ano. Ele voltou, já há 3 dias. Até agora, ainda não veio visitar-nos. Terminou Nastenka, esforçando-se por se dominar. Deteve-se, permaneceu um momento silenciosa. Baixou a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos,
e rompeu num pranto tão desconsolado que me partiu o coração. Nunca tinha esperado este desfecho. Eu a convenci a escrever uma carta a seu amigo e eu faria chegar nas mãos dele. Pronto, pronto, agora vamos despedir-nos, disse rapidamente. Aí fica a carta e pode ver o endereço onde deve entregá-la. Está no subscrito. Adeus, até breve, até amanhã. Apertou minhas duas mãos com muita força. Saudou-me também com a cabeça e desapareceu como uma sombra na ruela estreita. Eu fiquei durante muito tempo sem me mexer, no mesmo lugar, seguindo-a com a vista. Até breve, até amanhã, repetia eu maquinalmente, depois de ela já ter desaparecido. Terceira noite. Hoje estava um dia triste, chuvoso, cinzento, turvo e lôbrego, tal qual como a velhice que me aguarda. E agora assaltam o meu pensamento estranhas e fugidas impressões. Surgem-me problemas confusos e eu não tenho forças nem disposição para resolvê-los. E afinal, isso não é da minha conta. Hoje não nos vimos. Quando ontem nos despedimos, apareciam já no céu nuvens escuras e começava a levantar-se uma névoa. Eu insisti, amanhã vamos ter um dia nublado. E ela não respondeu. Que havia de dizer? Para ela, esse dia era claro e diáfano, e nenhuma nuvem poderia assombrar a sua felicidade. Se chove, não nos podemos ver, disse por fim, porque nesse caso não venho à rua. Eu pensava que ela hoje não teria chegado a dar pela chuva, mas não apareceu. Ontem vimos-nos pela terceira vez. Foi a nossa última noite clara. Na verdade, é digno de reparo aquilo que a alegria e a felicidade podem fazer de um homem. Como o amor exalta o nosso coração. É como se ele, todo inteiro, se derramasse dentro de outro coração e desejássemos que toda a gente se sentisse feliz e sorrisse à nossa volta. Como é contagiosa essa alegria. Ontem havia nas suas palavras tanta ternura e no seu coração tanta bondade para mim. Como estava ela atenciosa, expansiva, afetuosa e amável. Como me animava o espírito e me serenava o coração. Meu Deus, como foi possível que nem sequer o tenha pensado? Como podia eu estar tão cego, sabendo como sabia que tudo aquilo pertencia a outro, e quando devia ter dito a mim mesmo que toda aquela sua ternura e carinho, sim, todo o carinho que ela me demonstrava, mas não eram do que a expressão da sua alegria perante o encontro próximo com ele, e o seu desejo de fazer-me compartilhar a sua alegria, ou simplesmente de desabafá-la comigo. Mas ele nunca mais aparecia, e nós os dois esperávamos em vão, e ela, ao ver que ele não vinha, começou a ficar triste, preocupada e taciturna. Os seus movimentos e as suas palavras já não tinham a mesma ligeireza alada de há pouco, nem também respirava já o mesmo abandono confiante. Mas então, coisa estranha, redobrou a sua atenção e afetuosidade para comigo, e a mim pareceu-me, então, que tudo aquilo que ela desejava para si e que a trazia num desassossego, ainda que por acaso nunca viesse a consegui-lo, desejaria involuntariamente oferecer-me a mim. E tremendo pela sua felicidade, cheia de angústia e de nostalgia, compreendia finalmente que eu também a amava. E então sua alma sentiu piedade do meu pobre amor, porque quando somos felizes, ficamos mais aptos a compreender o sofrimento alheio. A nossa sensibilidade, assim, não se degrada, mas pelo contrário, adensa-se e acumula-se. Saí ao seu encontro, cheio de ansiedade, pois só com muito custo me foi possível esperar pela hora da entrevista, mas não podia imaginar o que me aguardava nesse instante. Nem tampouco previa
a maneira tão invulgar como tudo isso ia terminar. Ela estava radiante de júbilo, aguardando a resposta do outro, e a resposta era ele próprio quem deveria trazê-la. Ele que, sem dúvida, se daria pressa em acudir à sua chamada. Ela estava firmemente convencida disso. Havia já 1 hora que ela esperava ali quando eu cheguei. A princípio, tudo quanto eu lhe dizia dava-lhe vontade de rir. Quis continuar a falar, mas de repente calei-me. No outro dia, quando bateram as 9 da noite, já não pude ficar nenhum momento mais no meu quarto. Vesti-me e saí para a rua, apesar da chuva. Fui até o lugar onde costumávamos nos encontrar e sentei-me no banco. Passado pouco tempo, levantei-me e fui até a rua em que ela morava, mas depois enchi-me de vergonha e a 2 passos de sua casa retrocedi, sem levantar sequer os olhos para as janelas. Cheguei a casa num estado de espírito como nunca tinha experimentado, que lôbrego, que úmido e que aborrecido tudo. Se fizesse bom tempo, dizia para comigo, havia de passar a noite toda vagabundeando por essas ruas. É preciso esperar até amanhã. Amanhã ela vai contar-me tudo. No entanto, acabei por confessar a mim próprio que ele não tinha respondido à sua carta. Pelo menos hoje não respondeu. Mas isso é perfeitamente natural. Mas para que havia ele de escrever-lhe? Há de vir vê-la pessoalmente. 4ª noite. Meu Deus, como acabou tudo. Às 9 da noite, eu estava no local combinado. Vi-a logo de longe, estava de pé, tal como a primeira vez em que a vi no cais. Apoiava-se à balustrada e não sentia que eu me aproximava. Chamei por ela, começamos a conversar e a andar pelas ruas, e tagarelávamos e caminhávamos. Aquilo era uma espécie de embriaguez. Parecia-nos que íamos envolvidos numa névoa e que não sabíamos o que nos tinha acontecido. Tão depressa parávamos e ficávamos por muito tempo a falar, sem passarmos para outra laje. Como retomávamos o passo e continuávamos a andar muito longe, sabe Deus até onde, sem dar por isso, sempre a rir e a chorar ao mesmo tempo. Tão depressa, Nastienka começava a dizer que queria voltar já para casa, e como eu não me atrevia a retê-la, nos punhamos logo a caminho. Para acabarmos de reparar, ao fim de 1/4 de hora, de repente, que estávamos de novo no nosso banco do cais, como suspirava muito fundo, e uma lágrima rolava pela sua face. E eu então a olhava assustado e perplexo, até que ela tornava e pegava-me na mão, e recomeçávamos a falar e a caminhar. Então eu disse-lhe, olhe para o céu, Nastienka, olhe para cima. Amanhã vamos ter um dia lindo, como o céu está azul, e olhe para aquela lua, aquela nuvenzinha pardacenta, vai escondê-la dentro de um momento. Mas Nastienka não via as nuvens nem o céu. Tinha-se quedada, de pé, rígida, junto de mim. E depois apertou-se com força contra o meu corpo, tomada de uma enorme perturbação, cada vez com mais força, como se procurasse um amparo, e a sua mão tremia dentro da minha. Olhei para ela e ela apertou-se ainda mais de encontro a mim. Naquele momento passava perto de nós um homem moço, o qual nos olhou fixamente, hesitou, deteve-se por um instante e depois afastou-se 1 ou 2 passos. O meu coração deu um salto. Nastienka, quem é aquele homem? Perguntei-lhe em voz baixa. É ele, murmurou ela, e segurou-se ao meu braço a tremer. Nastienka, Nastienka, és tu? Chamou de repente uma voz por detrás de nós, e em seguida o rapaz de há pouco aproximou-se. Meu Deus, como ela vibrou ao ouvir aquela voz, como estremeceu, como se desprendeu do meu braço e correu ao seu encontro. Eu estava parado e olhava para o rapaz, que parado também olhava, mas mal ela lhe tinha estendido a mão,
e apenas tinha acabado de se lançar nos seus braços. Largou, e antes que eu tivesse dado conta, já estava de novo junto de mim. Cingia com 2 braços o meu pescoço e depunha sobre os meus lábios um ardente beijo. Depois, sem dizer uma palavra, correu de novo para ele, pegou-lhe nas mãos e levou. Fiquei ali por muito tempo a olhar para eles, que não tardaram em desaparecer da minha vista. As minhas noites acabam como uma manhã. Amanheceu um dia hostil, chovia, e as gotas de chuva soavam como uma espécie de lamúria monótona na minha janela. Chovia, e as gotas de chuva soavam como uma espécie de lamúria monótona na minha janela. Dentro de casa estava tudo escuro, como acontece nos dias de chuva, e lá fora tudo era lôbrego. A mim doía minha cabeça, tinha tonturas e sentia que me corria pelos membros a febre de um resfriado. Menino, está aqui uma carta. Foi o correio quem a trouxe, disse Matriona. Uma carta? De quem? Não sei, abra e veja, menino. Lá dentro deve dizer de quem é. Abri o sobrescrito. A carta era dela e dizia assim: Ó, perdoe-me, perdoe-me, escrevia Minastienka. Peço-lhe de joelhos que não se aborreça comigo. Enganei-o e enganei a mim própria. Foi um sonho, uma ilusão. Quando penso em você, sofro desesperadamente. Perdoe-me, ó sim, perdoe-me. Não me acuse, pois o que eu sentia por você, continuo ainda a senti-lo. Disse-lhe que eu amava e continuo a amá-lo, juro-lhe. E sinto por você qualquer coisa, que é mais do que amor. Meu Deus, se fosse possível amar os 2 ao mesmo tempo. Oh, se você e ele não fossem mais do que um e mesmo homem. Deus vê-me e sabe que eu estaria disposta a tudo por você. Eu sei que sofre neste momento e que está triste. Ofendi-o, filho sofrer, mas já sabe. Quando se ama, não dura muito o aborrecimento e você gosta de mim. Eu lhe estou muito grata pelo seu amor e a sua recordação há de acompanhar-me toda a vida, como um doce sonho que não pode olvidar-se ao despertar. Não, nunca poderei esquecer como me mostrou tão fraternalmente a sua alma e a sua bondade. Aceitou como seu o meu coração ferido e lacerado para cuidar dele com ternura e com amor e para restituir-lhe a saúde. Se me perdoar, a sua recordação há de transformar-se num sentimento de eterna gratidão e não se extinguirá nunca na minha alma. E hei de ter sempre esta recordação como uma coisa sagrada. Jamais o esquecerei, pois tenho um coração leal. Ontem, o que fez o meu coração foi apenas regressar às mãos daquele que já dantes era o seu dono. Havemos de nos tornar a ver. Você há de vir à nossa casa, não nos abandonará, e há de ser eternamente nosso amigo e nosso irmão. E quando vier visitar-nos, dar-me-á a sua mão, não é verdade? Quando me tiver perdoado, já nada lhe há de custar estender-me a sua mão, não é assim? E o seu amor por mim será o mesmo, não é? Sim, continue a querer-me, não me abandone, pois agora amo-o tanto que quero ser digna do seu amor, quero merecê-lo, meu querido amigo. Casamo-nos na próxima semana. Ele voltou cheio de amor por mim e disse que nunca me esqueceu. Não se aborreça por eu lhe falar dele. Quero ir com ele visitar você e tenho a certeza que ele há de despertar-lhe simpatia, não é verdade? Perdoe-me, não me esqueça e não deixe de querer a sua Nastienka. Li e reli aquela carta muitas vezes e os olhos encheram-se de lágrimas, até que por fim deixei-a cair e escondi o rosto entre as mãos. Menino ainda não viu? Disse daí a pouco a voz de Matriona. O quê? As telhas de aranha, já as tirei. Agora já pode casar-se se quiser. Ou trazer convidados, se isso lhe agrada. Eu olhei para ela. É uma mulher forte, nova ainda, mas não sei porquê. Pareceu-me vê-la de repente, com os olhos sumidos,
cheia de rugas na testa, velha e acabada à minha frente. Também não sei porquê, mas pareceu-me que igualmente o meu quarto estava tão velho quanto ela. Vi empalidecerem as cores das paredes, descobri novas teias de aranha em todos os cantos. Não sei porquê, quando relancei a vista através da janela, pareceu-me que o prédio fronteiro também envelhecera e que se tinha posto mais escuro e arruinado. O estuque das pilastras estava todo gretado, que as cornijas se fendiam e enegreciam e que as janelas estavam cheias de manchas e de sujidade. Talvez que a culpa de tudo isto a tivesse aquele raio de sol que de súbito surgiu por entre as nuvens, para logo depois voltar a esconder-se por detrás de outra, ainda mais escura, anunciadora de chuva, de tal maneira que todas as coisas se tornaram ainda mais lôbregas e mais sombrias. Ou seria que os meus olhos divisaram o meu futuro e nele viram algo de árido e de triste, algo semelhante a mim mesmo, ao que eu sou agora, aquilo que seria dentro de 15 anos, neste mesmo quarto, igualmente só, com a mesma matriona. Agora não perdoar a ofensa, Nastienka, turvar a tua clara e pura felicidade com nuvens escuras, fazer-te censuras, para que o teu coração se atormente e sofra, e palpite dolorosamente, quando não deve fazer mais senão exultar de júbilo, ou tocar sequer uma só das suas suaves flores, que hás de pôr nos teus cabelos negros, quando te casares com ele. Oh não, Nastienka, isso não o farei eu nunca, nunca. Que a tua vida seja ditosa e tão diáfana e agradável como o teu doce sorriso. E bendita sejas pelo instante de felicidade que deste a outro coração solitário e agradecido. Meu Deus, um momento de felicidade? Sim, não será isso bastante para preencher uma vida?